Olá, alunos, tudo bom? Eu sou a professora Shirley, Biologia, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o futuro do ambiente. Essa imagem, essa página, é de um livro que foi entregue para os alunos. Esse livro aqui, ó, Viver e Aprender, Ciências da Natureza e Matemática, tá? Na página 226. O aluno que tem pode acompanhar para agregar, né? O aluno que não tem, vai lá na escola e pega, mas dá para fazer a atividade e acompanhar a aula pelo vídeo, tudo bem? Então vamos falar um pouquinho sobre o ambiente. Então, eu vou ler, tá? Quero que vocês acompanhem aí. Nos últimos anos, o planeta tem dado sinais de que a maneira pela qual estamos explorando seus recursos pode transformar o mundo a ponto de comprometer a nossa sobrevivência. Várias ações humanas colocam em risco o meio ambiente, como a expansão urbana acelerada e sem planejamento, a industrialização, o uso indiscriminado dos recursos naturais, a prática da pecuária e da agricultura em grandes extensões de terra. As consequências são muitas: a contaminação da água do solo, o desmatamento, a destruição da camada de ozônio, as mudanças no clima, e é sobre isso que a gente vai abordar. Hoje, especificamente, vamos falar sobre a água, tá? Então, quero que vocês deem uma olhada nesse gráfico, nessas informações que estão aí. Elas estão na página 225 do livro. Então, esses quadradinhos que estão aqui, ó, tá vendo? Esse quadradinho, a maior parte dele lilás, está representando a quantidade de água total no planeta. Então, o nosso planeta tem uma quantidade muito grande de água. Só que de toda a água que tem no nosso planeta, 97,5 é água salgada. E só 2,5, ó, tá vendo? Esses quadradinhos em amarelo, pode contar, ó, tem 1, 2,5. Então, só 2,5% de toda a água que tem no planeta é água doce. E dessa quantidade de água doce que tem no planeta, ó, aqui em vermelhinho, aqui, ó, essa coluna, 69,5%, quase 70%, é água que está indisponível pra gente. É água que está congelada nos picos das montanhas, é água que estão no solo congelado, permafrost. Então, é água que está indisponível. O que a gente tem de água disponível? 30,1% de água subterrânea e 0,4% que está em rios e atmosfera. Então, vocês conseguem perceber como é pequena essa quantidade? Só de 2,5% que é de água doce, 70% está congelado, é água que não está disponível para a gente no momento, tá? Por isso que a gente tem que estar atento ao consumo da água. E dessa água que está disponível para a gente, ó, dê uma olhadinha aqui. Vou ficar aqui, ó. Dessa água que está disponível para a gente, usos de água no Brasil. A maior parte dela, estamos falando do Brasil, ela é destinada para irrigação, ó lá, 67,2% vai para a agricultura, 11,11% para abastecimento animal, pecuária. Então, na criação do gado, de animais, precisa do quê? Água. Nós, né, aqui, ó, abastecimento urbano, tá aqui do lado, ó, 8,7%. E a indústria, o último tópico aqui, 9,5%. Então, a maior parte da água, ela é destinada para a agricultura e para a pecuária. E isso leva a gente para esse próxima telinha aqui, que é sobre a água virtual. Vocês já ouviram falar nesse termo, água virtual? A água virtual é a quantidade de água que é usada, direta ou indiretamente, na produção daquilo que a gente usa, na produção de alguma coisa, tá? Então, se aqui, ó, tá falando que 67% da água do Brasil, a água doce, ela é destinada para irrigação e 11,1% para abastecimento animal, para pecuária, logo os produtos que levam animal ou vegetais tem uma grande quantidade de água virtual. Vamos dar uma olhadinha? Aqui, ó, para eu produzir 200 ml de leite, ó, esse quadradinho aqui, são gastos 200 litros de água. Para eu ter, olha a carne, gente, aqui embaixo, ó, 150 gramas de carne bovina, um bifinho, foram gastos 2.325 litros de água. Nossa, professora, mas a carne não tem tanta água assim. Não é a carne em si. É a água que foi utilizada até eu chegar nesses 150 gramas de carne.
Então, na criação do gado, no que ele comeu, no processo de produção, de lavagem dessa carne. Então, até ela chegar ali na mesa do consumidor, foram gastos 2.325 litros de água, tá? Água para chuchu. Ali, ó, carne suína, 720 litros. Um par de sapato de couro, aqui, ó. O último tópico que é mostrado, ó. 8.000 litros de água. Olha quanta água foi gasta, né? Por quê? Porque até eu criar aquele animal, ele crescer, eu extrair o couro, lavar aquele couro, ó, o que tá em cima aqui, ó, o último da primeira linha, uma camisa de algodão, 2 litros de água. Nossa, professora, por que tanto? Porque eu tenho que plantar, aquela planta tem que crescer, aí eu recolho, tenho que lavar, tem água gasta no tingimento, então é muita água, tá bom? Então, assim, quando a gente fala em consumo consciente da água, não é só a água que a gente ingere ou que a gente utiliza nos produtos. Quando a gente consome qualquer coisa, aquilo está causando impacto no ambiente, seja pela quantidade de água virtual, seja pela quantidade de carbono que foi liberado na atmosfera, a gente vai falar mais pra frente disso, né? Então, assim, é muito importante que a gente consuma com bastante consciência, tá? E sabendo que uma quantidade pequena de água potável, né, água doce, e dessa água doce, a água potável, é destinada para a população urbana, vamos dar uma olhadinha aí nesse gráfico que está na página 226 do livro, qual é a proporção dos municípios com serviço de saneamento básico. Porque o saneamento básico é muito importante. Vamos dar uma olhadinha, ó, na primeira imagem que eu coloquei aqui para vocês, ó, né, que eu tava lendo. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui. A gente tem um rio poluído, com as suas margens sujas, né, um monte de sujeira aí. Então, local onde não tem coleta de lixo, tem uma grande chance de poluir rios e lagos próximos. Local onde não tem rede coletora de esgoto, tem uma grande quantidade de poluir rios e lagos próximos, tá? Então, o serviço de saneamento básico está diretamente ligado com a qualidade da água. Então, vamos dar uma olhadinha lá, ó. Então, se vocês observarem, aqui está por região: norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. Em todas as regiões, em azulzinho, ó, rede geral de abastecimento de água. Eles têm abastecimento de água, todas as regiões. Em vermelhinho, manejo de resíduos sólidos, é o manejo do lixo. Todos têm bastante, né? Apesar que a questão do lixo é complicada, porque muitas vezes os municípios oferecem os serviços, mas o lixo ele é jogado, descartado em qualquer lugar pela população, é por pura falta de consciência. Em um verde mais escuro está o manejo das águas pluviais, que é o manejo, né, a destinação ali, a coleta e destinação das águas da chuva, que é importante, porque se eu não tenho uma maneira de drenar essa água, ela se acumula na superfície e causa enchente, tá? Então, a maioria dos municípios tá ali de 90% para cima. Mas a rede coletora de esgoto, que é esse marronzinho, né, um beijinho, sei lá, é a segunda coluna de cada região ali. Então, no norte, tá uns 13%. 13%. Né? Então, assim, de todos os municípios dos estados da região norte, só 13% desses municípios têm rede coletora de esgoto. E o restante? Para onde vai? O que é o esgoto, gente? São fezes, é urina. Para onde vai isso aí? Bom, isso vai para os rios da região, para o solo da região, a população costuma cavar fossas, para mares, né? Então, assim, o esgoto ele é descartado de maneira inadequada, coletado, não tem coleta, mas ele é descartado de maneira inadequada. E uma vez ele descartado na natureza, ele vai poluir rio, ele vai poluir solo, ele vai aumentar a chance da população ter inúmeras doenças parasitárias, doenças de pele. Então é algo bastante importante, é um tipo de serviço que as gestões, né, das municipais, elas têm que garantir para a população. Então na região norte a gente tem aqui no Brasil, uma porcentagem bem pequena. A região nordeste chega a uns 45%, abaixo, né, do ideal. E vou passar para a região sul. Sul, 40%, baixo também. Centro-oeste, uns 38%, 39%, muito baixo. Só quem atinge um número aceitável aqui é a região sudeste,
com aproximadamente 95% dos municípios com rede coletora de esgoto. Então, assim, quando a gente fala de rede de coleta de esgoto, aqui a região sudeste, ela não é um parâmetro, porque de todas as regiões do Brasil, ela é a que apresenta a maior quantidade de municípios com esse serviço. Mas nas demais regiões, esse serviço ele é muito escasso. E aí vai gerar todo aquele problema, principalmente da poluição da água, tá? E por que a gente tem que preservar, né, a saúde da água, dos rios, dos mares? Porque além de ser uma quantidade pequena, só 2,5% de água doce, essa água, ela tá num constante, ela tá num ciclo constante desde o início da formação do nosso planeta. Então, lá no início da formação do nosso planeta, teve a formação, a chegada e a formação dessa água aqui, e essa água, ela tá sempre num ciclo. Então, a água dos rios, dos lagos, ela vaporiza, ela evapora, vai para a atmosfera, vai condensar, né, formar nuvens. Essas nuvens vão precipitar, né? A chuva é a precipitação. Quando chove, essa água ela é infiltrada na terra, né? O solo absorve, vai formar as águas subterrâneas, vai ser absorvida pelas plantas. As plantas fazem transpiração, tá aqui, ó, né? Então a água ela tá sempre nesse ciclo contínuo. Então, apesar dela estar num ciclo contínuo, por que a gente tem que continuar consumindo com consciência, cuidar da saúde da água? Porque a quantidade de água que a gente tem no planeta é a mesma do início do nosso planeta. No entanto, a população humana tem crescido e a demanda por água tem crescido. E como vocês viram lá no gráfico anterior, a maior parte da água que a gente tem é salgada. Então, dessa pequena quantidade de água doce, a demanda por ela tem aumentado muito. População humana crescendo, precisando de cada vez mais alimento, consumo grande de carne, muitas áreas sendo desmatadas para dar espaço para a agricultura, para a pecuária, onde tem um consumo de água muito grande, tá bom? Então, um dos tópicos importantes quando a gente fala de cuidado com o ambiente, com o futuro, é a água. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula. Vai ter um formulário, algumas questões para vocês responderem a partir disso. E qualquer dúvida é só chamar lá no grupo, tá bom? Beijo para vocês todos.